Com a palavra, então, o atual Procurador-Geral, Dr. Aderson Flores. Senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos, conselheiro aposentado Pacheco, servidores do Ministério Público de Contas, servidores do Tribunal de Contas. Não posso deixar de nominar o meu colega do Ministério Público, o Samuel Naspolini. Antes de tudo mais, parece adequado que a gente faça um pequeno balanço sobre os 4 anos em que eu estive à frente do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Passaram muito rápido esses 4 anos. Eles tiveram alguns desafios e muitas conquistas. As conquistas, elas podem ser divididas em materiais e de essência. As materiais dizem respeito às novas instalações da Procuradoria após reforma ocorrida no prédio do Tribunal e com a aquisição de novos móveis. Na área de informática, destaca-se a aquisição de um novo servidor de rede, a aquisição ou recepção por doação de computadores, a criação da intranet no âmbito do Ministério Público de Contas, a atualização do site institucional, bem como a aquisição, aprimoramento de diversos sistemas de informática. Hoje, as instalações do Ministério Público de Contas podem ser chamadas de modernas e atendem plenamente à necessidade de trabalho dos 54 servidores e 3 procuradores que no Ministério Público de Contas atuam. No que concerne às pessoas envolvidas nas atividades da instituição, é de se registrar a nomeação e posse de servidores oriundos do concurso público, realizado em 2014, a maioria dos quais está aqui hoje, representando 14 novos servidores. Esse contingente humano que veio agregar aos servidores já em atividade no Ministério Público de Contas, propiciou a implementação de novas rotinas administrativas, especialmente as voltadas às áreas de recursos humanos e orçamentário financeiro. E resultou em que pudéssemos voltar os olhos para a edição de normas que retratassem de forma efetiva e fiel a realidade administrativa do Ministério Público de Contas, entre as quais destaco a edição de um novo regimento interno. A par deste desenvolvimento material e humano ocorrido no Ministério Público de Contas, a mudança que eu reputo como de essência, ela diz respeito à qualidade dos trabalhos desenvolvidos na atividade fim do nosso Ministério Público de Contas, no resultado obtido a partir da atuação dos procuradores, seja no processo que tramita na Corte de Contas, seja fora dela. Tenho a percepção obtida na participação nas sessões do Tribunal Pleno que a opinião do Ministério Público como fiscal da lei tem sido cada vez mais ouvida nos processos que aqui tramitam, o que resulta em maior eficácia da nossa atuação. Não posso deixar de registrar, porque isso é muito importante para mim, que as nossas realizações foram feitas em um bom clima. Um bom clima entre a nossa administração e os conselheiros e servidores do tribunal, entre os próprios procuradores e também entre os servidores do Ministério Público de Contas. Se tivesse que resumir em uma frase o período em que estivemos à frente da instituição, como se for uma frase de campanha política, hoje muito em voga,
ela seria a seguinte: Ministério Público de Contas com boas condições materiais e humanas de trabalho, atuante e com diplomacia em suas relações institucionais. Antes de falar propriamente da Procuradora-Geral, eu quero fazer alguns breves agradecimentos. Primeiro, à própria doutora Cibele, que esteve conosco como Procuradora-Geral adjunta. Agradecer aos meus diretores aqui presentes, o Antônio Carruela e a Juliana Fritzen, estendendo este agradecimento a todos os servidores do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Agradecer pela parceria administrativa constante aos conselheiros presidentes do Tribunal no período de nossa gestão, de 2014 a 2018. Conselheiros Júlio Garcia, Luiz Roberto Herbst e Luiz Eduardo Xerém. Agradecer às instituições que congregam os procuradores de contas, a Ampicom, na pessoa do seu ex-presidente, meu colega Dr. Diogo, aqui presente, e ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, em nome também de sua ex-presidente, a doutora Cláudia Fernanda. Fazer um agradecimento último a um conselheiro pessoal de todas as horas, professor João Aderson Flores, meu pai, também aqui presente. Agora chegou o momento de falar da nova Procuradora-Geral. Doutora Cibele Farias, chegou a sua vez de comandar o nosso Ministério Público de Contas. Eu comparo isso a uma prova de atletismo, um revezamento, mas que não é um revezamento 4%, não é um revezamento de pequenas distâncias. É mais um revezamento de distância mais longa, em que o preparo físico e a sintonia dos corredores são mais importantes que a velocidade. Eu sei que a doutora Cibele reúne todas as qualidades necessárias para a empreitada, e não apenas porque efetivamente pratica esportes. Cibele, que foi a primeira colocada no nosso concurso de procuradores no ano de 2006, que na ocasião já tinha uma experiência considerável no serviço público. Cibele, que tem a atuação mais destacada entre os 3 procuradores na garantia dos direitos da infância na área da educação. Entre as suas principais atuações, cabe destacar vistorias realizadas em todas as creches da rede municipal de Florianópolis, para verificar as condições materiais e de atendimento à primeira infância. Cibele, que mais recentemente realizou novas vistorias, desta vez nas casas de acolhimento de crianças e adolescentes de Florianópolis, que resultou num amplo trabalho, um relatório com sugestões de melhoria no sistema, que será distribuído aos agentes envolvidos com o tema. Assim como foi ela, doutora Cibele, a protagonista na realização de vistorias em órgãos públicos para ampliação da acessibilidade, estendendo dessa forma o acesso dos órgãos públicos a pessoas com mobilidade reduzida. Aliás, a atenção à acessibilidade resultou em reconhecimento nacional com o Prêmio Talentos do Ministério Público de Contas, concedido pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas. Um trabalho desenvolvido mediante notificações aos prefeitos municipais para a instalação de equipamentos de sinalização sonora nos semáforos, como forma de garantir a travessia segura de pessoas com deficiência visual. Desse trabalho resultou, inclusive, a edição de regulamentação pelo Conselho Nacional de Trânsito
para que todos os equipamentos, semáforos em nível nacional observem esta diretriz. Enfim, as credenciais da doutora Cibele para o exercício de comando do nosso Ministério Público de Contas transcendem o processo formal. Por esse motivo, quero registrar meu total apoio, como procurador e como amigo, à gestão que se inicia. Quero concluir parabenizando especialmente a dona Nilza, a mãe da Cibele, pela importante conquista familiar. E encerrar com uma frase de uma mulher, como não poderia deixar de ser, da Clarice Lispector, que bem reflete a energia que a Procuradora-Geral coloca no seu trabalho. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Cibele, desejo que as forças do bem continuem te iluminando. Desejo sucesso pleno, agradeço novamente sucesso pleno à nova gestão do Ministério Público de Contas que se inicia hoje. Obrigado.